Hi everyone, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a nossa aula cumprimentando o nosso intérprete. Hi Natan! Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ampliar o nosso repertório léxico, como sempre, através de vocabulários, através dos textos, dos exercícios que nós fazemos, e vamos ampliar o nosso conhecimento com os advérbios de frequência, certo? Então, how often do you study English at school or at home? Com que frequência vocês estudam inglês em casa ou na escola? Por quê? Porque às vezes a gente pode começar um estudo na escola ou um estudo através de plataformas online e fazer isso tanto dentro de casa quanto na escola. Mas qual a frequência? Aqui nós podemos ter possíveis respostas. Always, I always study English at home, I always study English at school. Então eu sempre estudo inglês em casa, eu sempre estudo inglês na escola. I sometimes watch a movie in English, então às vezes eu assisto um filme em inglês. Ou I rarely read a book in English, eu raramente leio um livro em inglês. Então aqui, sempre para iniciar a nossa fala, com que frequência? Qual a frequência que vocês estão tendo contato com o inglês nesse período? Lembrando vocês que os advérbios de frequência sempre são aqueles advérbios que vão indicar a frequência em que a ação está acontecendo. Então, como o nome diz, adverbs of frequency servem para indicar a frequência com que a coisa é feita. São utilizados, muito utilizados, quando nós temos a intenção de responder perguntas como how often, com que frequência, ou how many times, quantas vezes. Por exemplo, how often do you study English at school? Com que frequência você estuda inglês na escola? Vocês podem me responder, I often have classes of English. Eu frequentemente tenho aulas de inglês. Ou I study English twice a week, 2 vezes na semana. Então, a gente pode ter possíveis respostas. Geralmente, isso nós temos que sempre lembrar. O verbo principal vai ficar depois do advérbio de frequência. Ou, como está dito aqui, geralmente ele vem antes do verbo principal. Lembrando que, quando a gente trabalha em inglês, nós temos a seguinte estrutura: sujeito, verbo, complemento. Neste caso, nós vamos ter sujeito, o advérbio de frequência, indicando a ação que está acontecendo, o verbo principal e o complemento da frase, ok? Então, nós temos alguns advérbios de frequência aqui. Por exemplo, always. Always quer dizer sempre. I always watch TV in the evening. Eu sempre assisto TV à noite. Almost always, quase sempre. She almost always eats breakfast. Ela quase sempre toma café da manhã. Usually. Michael usually gets up late on weekends. Então, Michael geralmente acorda tarde nos finais de semana. Often. I often do exercise in the morning. Eu frequentemente faço exercícios de manhã. Sometimes. They sometimes go to a coffee shop in their free time. Eles, às vezes, vão a uma lanchonete, a um café, no seu tempo livre. Seldom, rarely, hardly ever, todos eles têm a ideia de raramente. Então, aqui a frase vai ter a mesma interpretação em todas elas. I seldom see him, I rarely see him, ou I hardly ever see him. Então, eu raramente o vejo, ou vejo ele. Observem que, sempre que nós temos o advérbio de frequência entre o sujeito e o verbo. Caso nós tenhamos uma frase em terceira pessoa, como nós temos aqui com o advérbio never, he never comes to class late. Ele nunca chega atrasado na aula. Aqui, a estrutura de presente simples sempre aparece. Então, nós vamos ter ali o nosso verbo principal estruturado com o S no final, porque, como a gente já viu, comes está em terceira pessoa, ok? Lembrando que a palavra never, o advérbio de frequência never, ele aparece na frase afirmativa, mas com a ideia de negação. Então, nós não vamos usá-lo na frase, não vamos pôr auxiliar not
na frase. Então vejam, he never reads the text before class. Ele nunca lê os textos antes da aula. My kids never eat meat. Meus filhos nunca comem carne. Então vejam, nós temos a palavra never, o advérbio de frequência never, dizendo que a ação não acontece, não existe frequência para esta ação, ok? E outro aspecto que nós temos que prestar muita atenção é com a pergunta how often, com qual frequência, pois as respostas normalmente são formadas por algum advérbio de frequência. Por exemplo, how often do you ride your bike? Com que frequência você anda de bicicleta? Oh, I usually ride it after school. Eu normalmente ando de bicicleta depois da aula. Ou, how often does she go out? Com que frequência ela sai? She always goes out on Fridays with her friends. Ela sempre sai com suas amigas às sextas-feiras. Então vejam que o advérbio de frequência, em todas as situações que nós tenhamos a pergunta how often, vai aparecer na resposta o advérbio de frequência indicando a frequência da ação, ok? Agora, nós vamos ler o texto e, a partir desse nosso texto, nós vamos fazer algumas atividades. Summer holiday. Então, read the text and answer the questions. Então, nós vamos ler o texto e responder as perguntas. Summer holiday. Então, final de semana de verão. It's hot in United States in summer. In Washington State, it doesn't rain much, but it still stays very green. During summer, we love to swim, lie in the sun, go camping, and spending nights at our friend's house. We usually go somewhere with our parents. Last year, we went to California for the first part of summer and then to Disneyland. We also look at the international stars in Los Angeles. Então, o nosso texto ele começa uma descrição de que é verão, é quente nos Estados Unidos, no verão dos Estados Unidos. No estado de Washington, não chove muito, mas tem muitas áreas verdes. Durante o verão, a pessoa, no caso o nosso autor aqui, gosta de nadar, deitar-se no sol, acampar e passar as noites na casa dos amigos. Geralmente eles vão para algum outro lugar com os pais. Aqui observem essa expressão parents. Parents não quer dizer parentes, e sim pais, né? Então, nós geralmente vamos a algum lugar com os nossos pais. Ano passado fomos para a Califórnia, na primeira parte do verão, e para a Disneylândia depois. Também conhecemos algumas estrelas internacionais em Los Angeles. We met Nelly Furtado. After arrest, we went to Maine and Massachusetts with our mom, sister and a friend. We stayed with our grandfather in Massachusetts, and then we went camping in Maine. We played on beaches and went sailing. Então, Kate, 12, and Jane, 14, USA. Então, aqui nós complementamos o nosso texto. Encontramos a Nelly Furtado, descansamos um pouco e depois fomos para o Maine e Massachusetts com nossa mãe, irmã e amigo. Nós ficamos na casa dos nossos avós, do nosso avô em Massachusetts, e então fomos acampar no Maine. E lá brincamos na praia e praticamos velejamos, né? Então aqui a Kate e a Jane. Com base nesse nosso texto, o fragmento que está aqui já é a parte do texto que nós acabamos de ler. Então nós temos a pergunta: Where does the author usually go? Onde? Aonde ele geralmente vai? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
Com base no texto que a gente já leu anteriormente, né? Então, where does the author usually go? Aonde o autor ou os autores geralmente vão? Então, nós temos she usually goes somewhere with her parents. Então, ela geralmente vai com os pais para algum lugar. Nesse caso, nós temos aqui, last year we went to California for the first part of summer and then to Disneyland. Então, na primeira parte do verão, eles foram para a Califórnia e depois eles seguiram para a Disney, ok? Então, continuando com base no nosso fragmento do texto, during the summer, we love to swim, lie in the sun, go camping and spending nights at our friends' houses. We usually go somewhere with our parents. Last year, we went to California in the first part of summer and then to Disneyland. They don't like to swim, lie in the sun and go camping. Esta frase, de acordo com o texto, ela não está correta. Eu quero que vocês observem o fragmento que está ali e reescrevam-a de forma correta, ok? Vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já volta. Retomando o nosso fragmento, na frase They don't like to swim, lie in the sun and go camping, como eu disse para vocês, de acordo com o fragmento a frase não está correta, como que ela ficará se for acompanhar o nosso fragmento? Ela ficará como They like to swim, lie in the sun and go camping. Na frase acima, nós estamos fazendo uma negativa, dizendo que eles não gostam de nadar, ficar no sol e acampar. E como nós sabemos no nosso fragmento, nós temos sim que eles gostam de fazer o inverso, até porque nós temos ali, during the summer we love to swim, nós amamos nadar.
ficar no sol e acampar, passar as noites nas casas dos amigos, ok? Ready for our quiz? Então vamos lá. No nosso quiz, nós temos aqui duas frases que vocês vão marcar a alternativa correta. Na primeira, we are athlete. We go to the gym on weekdays. Então, qual advérbio de frequência nós vamos usar para completar a nossa frase? Never, sometimes ou always. E na frase 2, they chat on the phone after school. They live far from us. Eles conversar por telefone depois da aula. Eles moram distante de nós. Qual advérbio de frequência nós vamos encaixar aqui de forma correta? Usually, hardly ever ou seldom. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. No nosso exercício, estudantes, nós temos aqui então as duas perguntas. We are athlete, we go to the gym on weekdays. Então, nós somos atletas, nós vamos à academia nos dias de semana. Qual advérbio de frequência nós podemos utilizar aqui para que a frase continue com o mesmo sentido? Veja que nós não podemos usar never, porque se somos atletas, nós não podemos dizer que nunca vamos à academia. Às vezes, também não. Sometimes também não é possível, porque a função aqui é insistir na questão do atleta. Então, a resposta correta para a primeira pergunta é we always go to the gym on weekdays. Então, nós sempre, vejam, lembrem que quando a gente fala de always, o advérbio de frequência indica 100% de frequência, uma ação que sempre acontece. Então, nós sempre vamos para a academia nos dias de semana.
E na segunda frase, they chat on the phone after school. They live far from us. They usually chat on the phone after school. They live far from us. Eles geralmente falam ou mandam mensagem por telefone depois da aula, porque eles moram longe da gente. Então aqui a expressão usually se enquadra melhor, porque se a gente for ver hardly ever e seldom, os dois têm o mesmo sentido, têm a ideia de raramente. Então, se eles moram longe, claro que a possibilidade de mandar mensagem se torna mais fácil. Então, nesse caso, nós temos they usually chat on the phone after school, e na primeira pergunta nós temos we always go to the gym on weekdays. Ok? Lembrando sempre, pessoal, que quando a gente trabalha com os advérbios de frequência, a ideia é frequência, mostrar com que frequência a ação acontece. Então, como nós falamos lá no início da nossa aula, a gente sempre tem essa ideia de que o advérbio de frequência ele vai indicar uma porcentagem de ação que acontece. Como nós vimos anteriormente nos nossos slides, nós temos ali always com 100%, frequently ou often com almost always com 95%, frequently ou often com 80%, sometimes com 25%, hardly ever, seldom, rarely com 5% e never com 0%. Então, sempre que nós tivermos a indicação de frequência de uma determinada ação, um advérbio de frequência ele precisa aparecer dentro da frase, ok? E lembrando também que o advérbio de frequência sempre virá depois do sujeito e antes do verbo. Para quê? Para que a nossa ação indique, que nós possamos indicar dentro da nossa ação a frequência com que isso acontece. Lembrando também que quando a gente usa o advérbio de frequência, as frases vão aparecer no presente simples. Então, também nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado se a ação está em terceira pessoa, para que nós possamos manter a estrutura da frase de forma correta, tanto para a pergunta quanto para a resposta do nosso falante, certo? Na aula de hoje, como eu disse para vocês, nós ampliamos o nosso repertório lexical por meio dos textos que nós falamos ali, a frequência com que a Kate e a irmã dela fazem determinadas ações dentro do verão nos Estados Unidos, né? E também estudamos os advérbios de frequência que acabamos de falar sobre uma revisão aqui com esses advérbios em questão, ok? Ficamos por aqui, até a próxima, see ya!